Senhor Deus, Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Apresentamos a ti, Senhor, teu Filho, meu Deus, que veio para trazer a tua palavra, Pai. Que a tua mão de poder seja sobre ele, que o teu Santo Espírito guarde e proteja. Que tudo que ele falar aqui, Senhor, seja para que o teu nome, Senhor, para a confirmação da tua palavra, daquilo que tu tens preparado para a Igreja Metodista do Rio Grande do Sul. E nós cremos, Senhor, em ti, que coisas, Senhor, muito grandes vão acontecer em nosso meio. Senhor, abençoa o teu filho, abraça ele, Senhor. Fala poderosamente. Quebra o rabo dele com brasa viva do altar. Que tudo que ele falar aqui, Senhor, seja, Senhor, acontecendo para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. José. Queridos irmãos, paz do Senhor. Amém. É muito bom estar na casa do Senhor, na presença de Deus, nesse lugar, junto com essa família linda. Parabéns, plena terça-feira, casa cheia. Só pode ser Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor. O pastor Natanael está aí. Mas obrigado pelo convite. Pastora Noeli, né, está aí, esposa do pastor Natanael. Pastor Jorge Mani, obrigado. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Achou aí, amados? Se o irmão do seu lado tivesse a Bíblia, dá carona para ele. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Ainda de pé, fecha seus olhos. Mais uma vez, Pai, eu clamo a Ti e te peço que Tu fales aos nossos corações aquilo que está no Teu coração para nós nessa noite. Que toda resistência, Senhor, se porventura ainda houver alguma resistência no mundo espiritual nesse ambiente, que seja quebrada agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra possa fluir e que esse ambiente possa permanecer e ser tomado por uma atmosfera celestial, onde o Teu Espírito tenha espaço para agir e para ministrar aos nossos corações. Fica à vontade aqui, Espírito Santo. Essa é a Tua casa, esse é o Teu povo e nós somos Teus filhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quando Deus chama o homem, é isso? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama o homem sempre para um propósito. Deus chama o homem sempre com uma missão. Deus chama o homem de modo diferente, de expressões diferentes, de formas diferentes, mas sempre para um propósito específico. Em Gênesis, Deus chama Adão, e Adão se esconde depois que ele peca, e quando Deus o chama, ele se esconde. Deus pergunta a ele: Adão, onde você está? E ele diz: Senhor, eu tive medo e me escondi. É a primeira vez na história e a primeira vez na Bíblia que o homem tem medo e que aparece essa palavra medo. O medo
é um espírito. A Bíblia fala que o medo não é apenas um sentimento, mas o medo é um espírito. E Adão sente medo e se esconde e foge do chamado de Deus. O chamado de Deus, ou quando Deus chama o homem, sempre essa chamada revela o seu propósito para a vida do homem. Aleluias! Quando Deus procura Adão, Ele chamou Adão para ter comunhão com Ele. Você talvez esteja perguntando por que ele leu em Lucas capítulo 9, 51, a gente chega lá, pode ficar tranquilo, tá? Mas quando Deus chama Adão, Ele chama Adão para ter comunhão com Ele. Deus chamou você, homem e mulher, para ter comunhão com o Pai. Você não pode ter comunhão, intimidade com alguém diferente de você. Você não pode ter comunhão, intimidade com um cão, com um cavalo, com um gato, com um passarinho, porque você não é comum a ele. Quando Deus fez o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você foi feito a imagem e a semelhança de Jesus. Amém. Para que você tivesse comunhão com Ele. Amém. Intimidade com Ele. Amém, amados? Amém. Deus chamou Adão para ter intimidade com Ele. Em Êxodo capítulo 20, o Senhor deseja ter comunhão e falar com o seu povo. E o povo, desde Adão, busca meios para fugir da presença do Senhor. Deus deseja falar com o povo e o povo chega para Moisés e diz: fale você, Moisés. Fale você mesmo conosco, Moisés. Seja você, Moisés, o mediador. Fale você com Deus e fale você da parte de Deus para conosco, porque nós temos medo de falar com Deus. Quando Deus chama Moisés, Moisés é chamado, e a chamada de Moisés, quando Deus chamou Moisés para um propósito específico, para uma chamada específica. Quando Deus escolheu Moisés e chamou Moisés, o propósito e a chamada da vida de Moisés estava casada com o próprio Moisés. Havia uma relação pessoal. Não dá para chamar o homem sem tê-lo chamado para um propósito. A população mundial hoje já passa de 7 bilhões, se eu não me engano, 7 bilhões e meio em todo o mundo. E ninguém tem a mesma digital. Ninguém é igual ao outro. Cada ser humano, seja aqui no estado do Rio de Janeiro, ou seja na Ásia, na África, seja onde for, ele foi chamado com um propósito e com um desígnio diferente do seu. Amém, amados? Amém. Não precisamos nos preocupar com a chamada do nosso irmão, porque a chamada do nosso irmão é diferente da nossa. O propósito para o qual o nosso irmão nasceu é diferente do propósito para o qual você nasceu. Deus chama Moisés e a sua chamada é relacionada com a libertação de Moisés, mas também a libertação do povo hebreu. Moisés é chamado para libertação. Quando Deus chama o homem, Ele chama o homem para ser livre. Diga amém. Amém. Moisés foi chamado para ser livre. Livre de quê?
porque Moisés era um hebreu que havia sido adotado, que viveu em um lugar fora do seu povo. Ele era de uma nação escrava. Ele estava em uma casa, em um ambiente, em um palácio, mas ele não pertencia àquele lugar e ele precisava ser liberto. Antes de Moisés ser chamado, ele havia matado um homem e havia culpa em Moisés e ele precisava ser liberto. Moisés foi chamado para ser liberto e para ser um libertador. Em 1 Samuel capítulo 3, de 1 a 10, o Senhor chama Samuel 3 vezes. O Senhor o chama. Samuel ainda era muito jovem, ainda era menino. Ele não estava habituado a ouvir Deus falar como Adão. Ele não teve a mesma experiência de Moisés quando Deus o chamou por meio de uma sarça que queimava e não se consumia, mas ele foi chamado de um modo diferente dos demais, e por não conhecer quem o estava chamando, ele ficou sem saber o que fazer, e ele procura o sacerdote Eli. E Eli diz para ele, o sacerdote Eli percebe que era Deus que queria falar com ele. E disse para ele: quando te chamar, você diga: eis-me aqui. Samuel foi chamado porque Deus queria revelar o que estava no coração de Deus. Quando Deus chama um homem, Ele chama um homem para revelar ao homem o que está no seu coração. Amém, amados? Amém. Aleluias. Adão chamado para ter comunhão com Deus. Moisés chamado para ser liberto e ser um libertador. Samuel chamado para conhecer o que estava no coração de Deus, o que Deus queria falar para aquele povo. Uma vez que Eli, Ofni e Finéias não havia deixado espaço, aberto os seus ouvidos e o seu coração para ouvir Deus falar, Deus fala com Samuel. Ele encontrou em Samuel alguém disposto a ouvir e a obedecer. Aleluias. E Deus chama Samuel para revelar o que estava no seu coração. Um outro profeta chamado Oséias também foi chamado por Deus. E a primeira vez que eu li o livro de Oséias, eu fiquei assustado, porque Deus ordena a Oséias que se case com uma prostituta e a ame. E Deus chama Oséias para mostrar para Oséias, para fazer Oséias perceber o que Deus estava sentindo com relação ao pecado da nação e a idolatria daquele povo. Então Deus chama Oséias e diz: você vai casar, vai se casar com uma prostituta, vai amá-la, e vai ser traído não uma, duas ou três vezes, e os seus filhos não serão seus filhos, para que você sinta o que eu sinto com respeito à nação e ao meu povo. Deus chama um homem. Quando Deus chama um homem, Ele chama para que possamos perceber o que Ele está sentindo.
Amém, amados? Nessa noite, noite de culto, noite de adoração, é um lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. E é um lugar que precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está sentindo, aquilo que Deus está sentindo. Saulo foi chamado por Deus de um modo diferente. Ele era um perseguidor. Ele perseguia a igreja em nome de Deus. Até que um dia, na sua caminhada, caminho para Damasco, ele se encontra com Deus. E ele cai do cavalo. A palavra Saulo quer dizer grande. A palavra Paulo quer dizer pequeno. Ele se encontra com Deus e Deus o chama e Deus o deixa cego e o chama com um propósito extraordinário. Ele é o apóstolo das nações. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. Ele é o maior missionário do Novo Testamento. Ele foi aonde os discípulos nem pensou em ir. Os apóstolos nem estiveram. Paulo esteve. Quando Deus chama o homem, Ele o chama para um propósito maior do que ele. Dá um toque no seu irmão. Diga a ele: Deus te chamou para algo maior do que você. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, dar um grito de júbilo a Ele. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluias! Quando Deus chama o homem, Ele chama o homem e Ele muda a identidade do homem. Ele muda o nome do homem. Ele muda o destino desse homem. Quando Deus chama o homem, Ele o chama com um propósito. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz com um propósito. Amém, amados? O maior segredo da vida não é ganhar muito dinheiro, se tornar muito rico. O maior segredo da vida não é ter muitos diplomas, não é se tornar um artista, uma celebridade, um político influente. O maior segredo da vida é descobrir o seu propósito. Para que você foi feito? Para que você nasceu? O porquê você está aqui? Aleluias! Porque é aí que está escondido o segredo do sucesso, da realização e da alegria. E quando Deus fez você, Ele te fez para um propósito. Amém, amados? A propósito, quando Deus olhou a cidade de Suruí, a cidade de Magé, quando Deus olhou para 2017, novembro de 2017, 7 de novembro de 2017, Ele já sabia que a cidade estaria um caos, que haveria uma crise no estado e no país. E Ele levantou um povo para ser a resposta dEle para esse tempo e para essa geração. E esse povo é você, somos nós, a sua igreja, a geração santa, escolhida, um povo de propriedade exclusiva e peculiar de Deus,
Vós, porém, são geração eleita. Não vão ser, já são. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Vírgula. Propósito. Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Fomos chamados das trevas para a luz, com um propósito de anunciar as grandezas de Deus. O que é anunciar as grandezas de Deus? É dizer os feitos poderosos que Deus tem feito em nossas vidas. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor. E ser testemunhas é muito mais do que dizer: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus e aceita Jesus. Ser testemunha é dizer: olha, há 5.000 anos Deus abriu o Mar Vermelho e milhões e milhões de pessoas passaram a pé enxuto pelo mar. E Faraó e seus cavalos naufragaram no mar. Mas ser testemunha é mais do que isso. Ser testemunha é você dizer: e o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele me curou, Ele me sarou, Ele me salvou, Ele mudou o meu nome, Ele mudou a minha sorte, Ele mudou o meu presente, Ele mudou o meu futuro. Quando o mundo olha e vê a igreja dizendo o que Deus fez, eles questionam dizendo: será que Ele fez no passado? Mas quando as pessoas olham e vê você dizendo o que Deus fez na sua vida, o mundo diz: se fez na sua vida, pode fazer comigo. Amém, amados? A nossa chamada para testemunhar as grandezas daquele que nos chamou é para testemunhar, é para dizer, é para contar o que Deus tem feito em nossa vida. Quando Deus chama um homem, Ele o chama para se revelar a Ele. Diga amém. E a forma de Deus se revelar ao homem é com sinais, prodígios e maravilhas. Essa é uma das formas pelas quais Deus se manifesta e faz-se conhecer ao homem. Quando Deus te cura, você sabe que foi visitado por Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando você recebe a paz, quando todas as áreas da sua vida estão supridas, você conhece Shalom, o Deus da paz, que quer dizer, essa palavra Shalom quer dizer nada faltando, nada quebrado na sua vida. Quando você conhece Shalom, quando você olha para a sua vida e vê as áreas supridas, o Deus que supre todas as nossas necessidades em todo o tempo, você testemunha e conhece e passa a conhecer e a testemunhar do Shalom, da identidade de Deus. Amém, amados? Os nomes de Deus, os nomes bíblicos de Deus dão testemunho daquilo que Ele é. Quando Deus chama um homem, Ele o chama para se fazer conhecido a esse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se uma das questões mais difíceis da vida é conhecer o propósito para o qual nós fomos gerados, se essa é a crise da humanidade, se essa é a crise desse tempo, porque Satanás vem para roubar a nossa identidade. Satanás vem para roubar-nos do nosso propósito. Satanás vem para trazer distrações, e a vida é cheia de distrações.
E um dos maiores segredos da vida é conhecer o seu propósito, para dizer não para as distrações, porque as distrações da vida nos atraem, as distrações da vida tiram o homem do seu chamado e do seu propósito. As distrações da vida frequentemente alegram a nossa alma, mas não alimentam o nosso espírito e não nos leva para o propósito. Frequentemente as coisas boas da vida, as coisas boas e atrativas aos olhos, nos levam para distante do propósito para o qual o Senhor nos gerou e nos criou. O texto que nós lemos de Lucas capítulo 9, versículo 51 diz: alguém pode trazer água para mim? Não sei se sabe o que é para mim. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Jesus foi um homem que sabia o propósito para o qual ele havia sido chamado por Deus e escolhido para estar aqui. João Batista foi um apóstolo, foi um profeta que sabia o seu propósito, e o seu propósito era preparar o caminho para que Jesus viesse. E quando Jesus veio, ele sabia o seu propósito. E o texto que nós lemos diz que Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Em outras palavras, quem olhasse para Jesus, via no semblante dele que ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia o desígnio e o propósito para o qual ele estava aqui. Havia muitas distrações, havia muitas coisas que vinham para distrair, mas Jesus sabia o propósito, e ele estava resoluto no propósito para o qual ele veio. Eu te pergunto nessa noite: Deus te chamou para que propósito? Você tem perguntado para Deus: para que eu nasci, Senhor? Para que o Senhor me chamou? Qual é o meu lugar? Para onde eu estou indo com essa vida que é breve, e que diz a Bíblia que é como a neblina, como a erva do campo, que nasce, cresce, floresce, murcha e morre, seca e some? Assim é a nossa vida. Agora, qual é o propósito dessa vida, dessa nossa vida aqui? A Bíblia diz, Efésios 2, capítulo 10, porque somos feituras sua, criada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluias! O Senhor chamou o homem, o Senhor criou o homem, o Senhor estabeleceu o homem. Aleluias! Ele foi criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O homem foi chamado e escolhido por Deus para boas obras. O homem não foi chamado e escolhido por Deus para a prostituição, para o adultério, para o lesbianismo, o homossexualismo, para os vícios, para o roubo. O homem foi chamado por Deus e escolhido por Deus para boas obras, para boas obras, para boas obras. Você foi criado por Deus para boas obras. Agora o texto diz: obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Diga, preparou. Preparou está no passado, no presente ou no futuro? Passado. Quando Deus faz um homem,
Quando Deus cria, Ele cria com um propósito. Quando Deus te fez, quando Deus nos fez, Ele já havia preparado, porque o texto diz que Ele preparou essas boas obras para que andássemos nela. O caminho pelo qual devemos andar, o propósito para o qual eu e você nascemos, já está preparado. A rua já está pavimentada. O lugar já está pronto, já está terminado. O que nós temos que fazer? Estar no lugar certo, na hora certa. Porque no lugar certo e na hora certa, esse é o endereço da sua vitória, da sua bênção, do seu sucesso e do seu propósito. Aleluia. O pastor Jorge leu e disse que as bênçãos do Senhor nos seguiriam. Diga amém. Amém. Quando estamos no propósito, não precisamos seguir as bênçãos, não precisamos buscar as coisas. Aleluia. Deus chama o homem, Deus te chamou e te chamou também, mulher, para um propósito. E esse propósito ele já tem específico para a sua vida. Esse propósito já foi terminado antes que você viesse a essa terra. Aleluias. E nesse propósito, todas as coisas já estão preparadas para você. Oh, aleluia. Será que alguém entendeu hoje o que Deus está falando aqui? Quando nós oramos, quando nós dizemos: Senhor, faça-se a tua vontade, como a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, faça-se a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Quando nós entramos no lugar secreto, no lugar de oração, no lugar de adoração, no lugar de culto, no lugar da intimidade com Deus, quando a igreja se curva, quando você se prostra. A propósito, cristão, crente nascido de novo, precisa ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com o Pai, porque você foi feito comum a Ele, para ter comunhão com Ele. E quando nós oramos, e quando a igreja se prostra, quando o crente se curva diante de Deus, quando você entra na presença do Altíssimo, quando você ora, e quem tem a experiência de orar em línguas, quando você entra em mistérios com Deus, o que acontece é que muitos pensam que Deus está se movendo para fazer algo a respeito da sua vida, mas Deus não está se movendo para fazer algo ao seu respeito. Ele está movendo você para aquilo que Ele já fez, para o caminho que Ele já preparou, para o desígnio para o qual você nasceu. Mesmo antes que você nascesse a terra, Ele já havia preparado esse caminho, e esse desígnio, e esse propósito. Quando Deus chama um homem, Ele já havia preparado todo o percurso, porque eu e você improvisamos, mas Ele não. Aleluias. Diga para o teu irmão: você não é um acidente. Aleluia. Agora precisamos buscar em Deus esse propósito e não nos distrair com as coisas dessa vida. Não nos distrair com as pequenas coisas, porque as distrações têm roubado muitos homens e mulheres também do seu propósito. Há muitos homens correndo, há muitas pessoas correndo atrás de coisas, e alcançam essas coisas e descobrem que essas coisas não podem preencher o vazio que tem no seu interior. Há muitos homens e mulheres buscando tantas coisas exatamente nesse momento. Há jovens, há homens, há crianças, adolescentes, adultos e velhos,
buscando nas drogas, na prostituição, nos vícios, no roubo, no dinheiro, nos bens, coisas que não o farão completo, porque estão fora do propósito. E a propósito, eu quero dizer nessa noite, dentro da igreja, há muitos homens e mulheres que estão distantes do propósito do Senhor. E nessa noite, Deus te chama de volta para o propósito. Aleluias. Lucas 15, a parábola talvez a mais conhecida da Bíblia em todo o mundo, a parábola do filho pródigo. Aquele jovem decide sair do propósito, decide sair da casa do pai, decide sair do lugar aonde ele jamais deveria sair, e ele vai se alimentar de coisas que não era para ele, vai gastar a sua riqueza, os seus bens e aquilo que ele tinha nas coisas erradas, longe do propósito. Mas um dia, diga um dia, ele caiu em si. E ele disse: eu vou voltar para a casa do pai. Aleluia. Quando ele volta, o pai corre e o abraça, diz: traz o anel. E o anel significava muitas coisas naquele tempo. Uma dessas é autoridade, outra é identidade de filho. O Senhor chamou o homem para um propósito, para ser filho de Deus. A Bíblia diz: e a todos quanto ele chamou, todos quanto ele chamou, a todos quanto o Senhor chamou, ele capacitou, ele designou, ele preparou para um caminho e para um propósito específico. Aleluias. Lucas 9:51. E ocorreu ao cumprir esses dias, em que seria levado aos céus, manifestou em seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Jesus sabia que ele ia para Jerusalém e ele seria crucificado. Jesus sabia que ele ia para Jerusalém e que ele iria ser cuspido. Jesus sabia que ele ia para Jerusalém e a cruz o estava esperando. Mas ele não fugiu da sua proposta. Eu quero dizer nessa noite: não fuja da cruz. Não procure um atalho. O atalho parece ser o caminho mais curto, mas sempre é o caminho mais longo. Satanás sempre vai oferecer um atalho para te tirar do propósito. Ele sempre vai te oferecer um atalho para te tirar do desígnio. Ele sempre vai dizer: você pode sexo antes do casamento. Você não precisa esperar o casamento. Ele vai dizer: você pode pegar esse dinheiro que não te pertence. Você não precisa esperar tanto tempo para juntar os recursos que você necessita. Ele sempre vai dizer: ei, você não precisa passar pelo processo. Você não precisa esperar tanto para estar onde você deseja estar. Nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu falo para você: fuja do atalho, siga o caminho da cruz, decida pagar o preço, fuja das atrações, esteja resoluto no seu propósito. Todos os dias, todos os momentos, todas as oportunidades que você tiver,
Não espere sentir. Vá para o seu lugar secreto. Aleluias. E tenha intimidade com aquele que já escreveu o seu dia. Oh, aleluias. Salmo 139 diz que os nossos dias já foram escritos por Ele, mesmo antes que nós tivéssemos nascido do ventre de nossa mãe. É preciso todos os dias se dobrar diante dEle, se render diante dEle, se quebrantar diante dEle. Render as nossas vontades diante dEle e perguntar para Ele. Escuta o que eu estou dizendo, mas já estou terminando. E perguntar para Ele: Pai, o que o Senhor escreveu hoje para o meu dia? Qual é o meu propósito para hoje, Pai? Com quem eu devo falar? O que eu devo falar? O que eu devo ver? Com quem eu devo me relacionar? Qual é a hora certa? Qual é o momento certo? O que o Senhor tem para mim hoje, Senhor? Eu quero encerrar essa noite deixando para vocês o último versículo que eu gostaria de partilhar. Esse versículo hoje, Deus me deu esse versículo bem de manhã, é um versículo conhecido demais. Está em Salmo 51, versículo 17, que diz: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito e um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Quando Deus chama um homem, oh, aleluias, Ele não olha para a classe social, Ele não olha para os diplomas, Ele não olha para a sua imponência física, Ele não olha se você é branco, negro, pardo, moreno, baixo, alto, mas Ele olha para o coração. Se o seu coração é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, Ele jamais desprezará. Aleluias. Gente com coração assim é gente que Deus chama para coisas maiores do que Ele. Gente com coração assim, gente que se quebra, gente que sabe que se não é Deus, não dá. É gente que Deus pega e leva a lugares que Ele deseja levar, para cumprir o propósito e o chamado de Deus para a nossa vida. Não há outro caminho a não ser um quebrantado coração, o contrito coração, um coração arrependido, todos os dias, diante de Deus, dizer: Pai, olha para o meu coração, vê se há em mim caminhos maus e guia-me pelos seus caminhos. Aleluias. Nessa noite Deus quer frustrar muitos sonhos seus para te levar para sonhos maiores. Amém, amados? A primeira mensagem de Jesus aqui na terra foi: arrepender-se. E arrepender quer dizer: mude de ideia, mude de direção. Se ponha de pé nessa hora. Feche seus olhos. A Bíblia fala de um rei chamado Jeú, e ele estava resoluto, porque ele tinha que destronar Jezabel. A Bíblia fala de um profeta chamado Neemias, e teve Sambalá e Tobias e Jazem para
tentar distraí-los. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão, que tinha um dos propósitos mais lindos da história e que se distraiu com Dalila. Feche seus olhos nessa hora, curva a sua frente. Quando Deus chama um homem, o homem deve se entregar completamente a Ele e dizer: eis-me aqui. Quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher, essa pessoa deve fazer como Maria: que seja feita a sua vontade, que cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. O Espírito Santo está te perguntando nessa hora, porque você ainda anda com tanta vontade própria. Que dere barabasuri dere cacharacabarre, calabasuri dere calabarre dere cacharacabarre. Não lute com Deus, não lute com a vontade de Deus. Que dere baraca só que dere calabarra. Quando Deus chama um homem, Ele o chama para andar pela fé, não andar pelos seus sentimentos, não andar pela sua vista, não andar pelas suas vontades próprias, não andar pela sua alma, não andar pelo seu coração, mas andar pela fé, guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, governado pelo Espírito. Nessa noite o Espírito Santo te chama e diz: deixa eu pegar na sua mão e te levar para um caminho mais excelente do que esse caminhozinho que você anda pensando e direcionando. O Espírito Santo passeia nessa noite, nesse ambiente, procurando corações e mentes quebrantadas e contritas, como o coração de Davi, como ouvidos como os ouvidos de Samuel, com coração como o coração de Samuel, dizendo: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. E a gente não ouve apenas com os nossos ouvidos, porque com os nossos ouvidos nós escutamos, mas quando nós ouvimos, nós queremos obedecer essa voz e seguir esse caminho. Deixa Deus bagunçar os seus planos e os seus propósitos. Deixa Deus te amassar um pouco. Deixa Deus te quebrar um pouco. Deixa Deus mexer com você um pouco mais. Porque Ele tem coisas maiores e mais profundas e propósitos mais excelentes para a sua vida do que esses propósitos que você tem. Calabassuri derebará. Que derega só que derega labaré derebará. Chacalabaré derebará barra xaranabaré. Vai doer, mas vale a pena. Porque quando o fogo vem, ele consome a palha e nos torna melhores. Deixa Deus te trazer de volta para o propósito. Aleluias. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você orar, quanto mais você disser para Ele: faça-se a tua vontade na minha vida, frequentemente mais lutas e provações vêm. Porque Deus não está comprometido
com o conforto de um homem. Eu vou dizer de novo: Deus não está comprometido com o conforto de um homem, mas Ele está comprometido com o crescimento de um homem. E o modo do homem crescer é por meio de adversidades e ventos contrários. Então não fuja da cruz, não fuja do preço, não escolha um atalho, escolha pagar o preço para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Esteja resoluto no seu propósito, fuja das distrações, fuja de frente da televisão, fuja de frente das pessoas que te limitam, fuja de frente do lado das pessoas que são maledicentes, fuja, saia do meio, não se assente na roda dos escarnecedores. São distrações que vêm te roubar do seu propósito e do seu desígnio, para te fazer frustrado, para que você não cumpra o propósito para o qual você foi chamado. Volta para o caminho, e no caminho você vai encontrar as pessoas certas, as respostas certas, as provisões na hora certa e no momento certo. No caminho você encontra os professores que te conduzirão para o desígnio para o qual o Senhor te chamou. Em nome de Jesus, eu entrego essa igreja nas tuas mãos. Que essa seja uma igreja, que sejam filhos e filhas que estejam no caminho, que estejam no propósito e que possam viver aquilo que o Senhor sonhou. Aleluia. Que seja uma igreja guiada pelo teu Espírito para cumprir o seu propósito para este tempo. Que se levante aqui, Senhor, uma geração de homens e de mulheres resolutos, intrépidos, aguerridos, valentes, indômitos, atrevidos, valentes como leão. O justo é intrépido e valente como leão. Xarabadeca labassou, lidecova labassuria labará, prontos para o seu propósito. Deca labassoura derebará, para a glória do teu nome. Que em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos também a oração dos irmãos